Pai querido, transformados pelo Teu poder. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, na direção do Teu Espírito Santo. Senhor, como a Tua palavra diz, fala porque o Teu servo ouve. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: a boa obra começou. Amém? Meus irmãos, quando você entende isso, que o Senhor já começou a boa obra na sua vida, você fica mais aliviado. Você consegue compreender as coisas que estão ao seu redor, você consegue compreender aquilo que está acontecendo com você naquele momento. Mas se você achar que aquilo que está acontecendo na sua vida é alguma coisa ruim, é alguma coisa pesada, você vai ter dificuldades de viver. Então preste atenção. Como introdução, eu quero ler com vocês em Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados para o seu decreto, por seu decreto. Irmãos, a outra coisa que você tem que compreender, a primeira é que a boa obra começou. E a segunda é que todas as coisas cooperam, estão aí para ajudar, estão aí para te fazer crescer, estão aí para te fazer melhorar. Porque você só está aqui na presença de Deus porque você foi chamado pelo decreto de Deus. Irmãos, o decreto é um instrumento governamental para que algo aconteça. Vocês vejam, nós vivenciamos nos 2 anos passados decretos. O governo municipal fazia um decreto, podia abrir o comércio, aí depois vinha o governo, fazia outro decreto, não podia abrir, aí vinha outro decreto falando assim: olha, agora só pode com 10% da capacidade, com 20%. Então todos vocês viveram a era dos decretos. O decreto é aquilo que é determinado e precisa ser cumprido. Então, irmãos, todas as coisas que acontecem conosco, elas precisam acontecer. Porque se nós governássemos as circunstâncias, nós seríamos uma espécie de um Deus, e nós não governamos as circunstâncias. Por isso, nós somos humanos. Vou dar um exemplo. Nós não governamos se vai chover ou se vai fazer sol. Nós não governamos se por exemplo, se a gente quiser voar, por nós mesmos, nós temos que entrar no avião, nós temos que fazer outra coisa. Por quê? Nós, como seres humanos, não conseguimos voar por nós mesmos. Nós precisamos de uma máquina, nós precisamos de um avião, nós precisamos de um helicóptero, de uma asa delta, de algo que vai proporcionar aquilo. Então, existem algumas forças nas circunstâncias, que é o que acontece ao nosso redor, que não estão no nosso domínio. E aí vem um outro problema. Como nós vamos lidar com as coisas que acontecem ao nosso redor? Como nós vamos lidar com as circunstâncias? E aí você vai raciocinar. Como eu lido com a circunstância? Como você lida com a circunstância? Como as pessoas ao seu redor lidam com a circunstância? Quando você recebe uma notícia boa, normalmente todo mundo se alegra. Agora tem pessoas que, mesmo ouvindo uma notícia boa, ela não se alegra, porque não foi bom para ela. Se foi bom só para o outro, então ela fica chateada. Uns comemoram, outros choram, uns se alegram, outros se entristecem, dependendo da notícia. O que você precisa compreender? Aquilo que eu não posso mudar, aquilo que eu não posso gerir, aquilo que eu não posso interferir, não pode me afetar para o mal. Eu preciso entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você vive para a glória de Deus, se você está na presença de Deus, essa é uma compreensão necessária.
Senhor tem algo a realizar através de nós. Você tem algo a realizar que eu não posso realizar por você. Você que vai realizar. Por isso que Deus te trouxe até aqui. Se você tem essas compreensões que eu falei aqui no início, tudo vai dar certo na sua vida. Agora, se você não tem, você ou vai ser uma pessoa revoltada, ou vai ser uma pessoa que não compreende a realidade, que acha que aquilo que é ruim é bom. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que prestar bastante atenção, nós temos que olhar ao nosso redor. Então, a lógica de Deus não é a lógica do ser humano. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, para que vocês tenham um entendimento completo. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 24, a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, para Deus, perder é ganhar. Para nós, perder é perder. Na nossa lógica como ser humano, eu perdi. Então, eu perdi, eu não ganhei nada. Na lógica de Deus não é assim. Na lógica de Deus quando você perde, você ganha. Mas, pastor, é difícil aceitar isso. É difícil. Mas você precisa abrir o seu entendimento para as coisas espirituais. Porque muitas vezes acontece algo na sua vida que você fica com aquela sensação de perda, mas na verdade está contribuindo para o seu bem. No primeiro momento você não entendeu que a perda é ganho. No primeiro momento muitas pessoas vão achar que perderam de verdade. Então, para você compreender as coisas de Deus, compreenda o seguinte: a nossa lógica não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é aquele que perde ganha. E aquele que ganha para Deus, ele perdeu. Porque a pessoa que acha que está ganhando, a pessoa que acha que está fazendo o que ela quer, ela está indo contra a vontade de Deus. Porque ela é seu próprio guia, ela é sua própria direção. Vou mostrar isso aqui para vocês na palavra de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6. Veja só o raciocínio de Deus. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá graça, porém, aos humildes. Então, a pessoa que é soberba, Deus resiste. É isso que você tem que colocar na mente. A pessoa soberba, ela vai ter uma resistência das coisas de Deus. Ela vai ter uma resistência de Deus. A pessoa que é humilde, ela vai achar graça diante de Deus. Ela vai ser favorecida por Deus. Ela vai ser abençoada por Deus. Por quê? A pessoa humilde, ela está dizendo assim: Senhor, eu dependo de Ti. Se você está aqui nesta noite para buscar a presença de Deus, você está nessa posição de humildade. Você depende de Deus. É isso que você tem que compreender. Porque a pessoa que é soberba diz: eu não preciso de Deus. Orar, eu não preciso. Ler a palavra de Deus, eu não preciso. Buscar a Deus, eu não preciso. Não preciso de nada disso na minha vida. Na mente dessas pessoas, o que acontece? Essas pessoas, elas estão ganhando as coisas a partir da sua soberba e da sua vontade. Isso está na mente dessas pessoas. Humilde não. Humilde diz assim: eu estou ganhando para glorificar a Deus. Eu estou recebendo para que o nome do Senhor seja exaltado. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. É isso que tem que estar na nossa mente. Porque quando você abraça alguma coisa, quando você vai lá e faz e fala: eu sou bom, eu fiz. Então, diante de Deus, você está contra a vontade dele. Agora, quando você faz algo, quando você chega em algum objetivo, quando você atinge um algo e fala: foi Deus que me trouxe até aqui, foi Deus que me fez conseguir, foi Deus que me ajudou. Então você é uma pessoa humilde. E são essas pessoas
São essas pessoas que o Senhor exalta. Agora, o que acontece? Nós estamos aqui, irmãos, neste mundo, não para tratar dos nossos negócios, mas nós estamos aqui para tratar dos negócios do Pai. E isso precisa ficar entendido em nós. E nós vamos ver isso aqui, lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 49, quando Jesus diz isso para Maria e para José. Ele diz assim, e ele lhes diz: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então hoje você está aqui para tratar dos negócios do Pai, para tratar dos assuntos de Deus, para fazer aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. É isso que você precisa compreender. Então nós estamos aqui pelos negócios do Pai, nós estamos aqui pela vontade do Pai. Por isso, atitude de humildade. Quando você se coloca com humildade, você entende: eu estou aqui em missão, estou aqui a trabalho, estou aqui a serviço de Deus. Isso daí é o básico, só estou relembrando com vocês. E agora entra na parte assim, mais doída, tá? Cuidado aí, segura aí que isso dói, o que eu vou falar aqui agora. Lá no livro de Ezequiel, nós vamos ver no capítulo 24, para vocês verem o que é fazer a vontade do Pai, o que é fazer a vontade de Deus. Isso é duro. Ezequiel capítulo 24, a partir do versículo 15. A predição da ruína de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te repuxarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos farás saber o que significam essas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. E fareis como eu fiz, não vos repuxareis e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, nem definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo de seu ornamento, o desejo dos olhos, a saudade de sua alma, e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te fazer ouvir com os ouvidos. Nesse dia abrir-se-á a tua boca, para que aquele que escapar, e falarás, e por mim tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Deus, ele fez uma coisa terrível. Deus, ele falou com o profeta Ezequiel, que estava no meio dos cativos, estava lá na Babilônia. Ele falou o seguinte: olha, lá em Israel eu vou destruir o meu santo templo, eu vou destruir tudo lá, e os filhos dessas pessoas que vocês estão vendo aqui, elas vão morrer lá. Só que eu tenho algo para mostrar para essas pessoas que estão no cativeiro, e eu vou te usar para isso.
Você não vai fazer o funeral, você simplesmente vai pegar o corpo e vai enterrar. Você não vai dar sinal nenhum de luto, você vai ficar sem comer, você não vai dar atenção. Aí a pessoa toma um susto. Você para pensar, como que Deus, o Todo-Poderoso, fala isso para o profeta? E quando Deus falou com ele de manhã, na parte da tarde, a esposa dele morreu. Eu li aqui para vocês. E aí o povo ficou prestando atenção na atitude dele. Ele enterrou o corpo, ele colocou o turbante, ele vestiu a sua roupa, ele não comeu, mas ele não podia chorar a morte. Ele não podia se lamentar. E os filhos dele estavam ali com ele, mas ele não podia fazer nada. Ele tinha que ficar calado. Ele não podia demonstrar emoção. Irmãos, foi isso que Deus fez. Tem muita gente que diz que não consegue servir esse Deus, porque esse Deus, ele tem atitudes que algumas pessoas não suportam. Por isso que muita gente não consegue compreender a vontade de Deus. Porque para fazer a vontade de Deus, irmão, é preciso estar no propósito de Deus, é preciso estar no plano de Deus, é preciso estar debaixo da direção de Deus. Aquele povo chegou para ele e perguntou: o que está acontecendo com você? Por que você não está chorando a morte da sua esposa? Por que você não está passando por isso aí? Sabe o que Deus fez? Deus deixou ele mudo. Ele ficou mudo. Ele não conseguia falar. Se ele abrisse a boca, ele estava mudo, não falava mais. Muitas pessoas, irmão, se apresentam como profeta de Deus. Aparece na televisão, aparece na internet, profetizando e falando. Agora, Ezequiel era um profeta de Deus, porque ele aceitava o desígnio de Deus e a vontade de Deus na vida dele. Então, quando alguém diz: eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, irmãos, por muito menos as pessoas deixam Deus. Por muito menos, já pensou se Deus matasse alguém? Meu Deus, as pessoas não saem todo mundo correndo e falam: eu não quero esse Deus, daqui a pouco sou eu. Já matou fulano, o povo tem medo da morte. Vocês sabem disso, o povo morre de medo de morrer, então eles ficam achando que vão viver para sempre. E essa situação que vocês estão vendo aqui na palavra aconteceu para que provasse para o povo de Deus que Deus tinha uma mensagem para eles. Irmãos, esta é a disposição. O que eu quero mostrar para vocês? Vocês são chamados por Deus para viver a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Mas é por isso, como que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, se o Senhor fez isso na vida de Ezequiel? Tem mais exemplo. Eu vou mostrar o segundo exemplo para vocês, que é o exemplo do apóstolo Paulo, para você entender como é grave servir a Deus, como é sério servir a Deus, como as coisas de Deus não são feitas de qualquer jeito. Eu podia chegar aqui e te enganar, eu podia chegar aqui e falar uma coisa para você que não era verdade. Você vai ver aí comigo, ó, lá em Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. Veja o que Deus fazia através do apóstolo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ele tinha um ministério grandioso, ele fazia coisas extraordinárias, como nós vimos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aí você pensa: nossa, esse homem podia fazer qualquer coisa. Agora veja só o que é que ele fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. Veja o que aconteceu com ele. 2 Coríntios 12, 7 em diante. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa
fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Viu o que eu li para vocês? A lógica de Deus é invertida. Deus, Ele mostrou para o apóstolo: olha, eu te uso para fazer maravilhas, eu te uso para curar, eu te uso para expulsar demônios, eu te uso para operar milagres, mas em você não vai acontecer. Ele orou a Deus 3 vezes e aquilo não aconteceu. Ele buscou a Deus 3 vezes e ele não teve a resposta na vida dele. Preste atenção em algo de Deus para você. Muitas vezes, irmão, as pessoas estão assim, elas não conseguem encontrar a resposta, elas buscam a resposta, mas não encontram. Agora entenda uma coisa: se você não está encontrando resposta, é porque aquilo está cooperando, você está sendo aperfeiçoado por Deus, você está sendo trabalhado por Deus, você está sendo dirigido por Deus, e é isso que Deus faz em nós. Porque às vezes, irmãos, as pessoas procuram falar assim: ah, isso não era para estar acontecendo, porque Ele é o Deus da vida dela. Então ela fala: isso não podia ter acontecido comigo, aquilo não podia acontecer. Ah, mas eu não posso passar por isso, irmão. Nós podemos passar por todas as tribulações e por todos os problemas. Tudo isso é para o nosso crescimento. Nenhuma tribulação, nenhuma dor, nenhum mal, nada veio para te destruir, e sim para fazer você ficar mais forte na presença de Deus. Não é fácil entender isso, não. Mas se você abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, você vai compreender. Deus está fazendo isso para você ter mais paciência. Deus está fazendo isso para você ser um homem melhor. Deus está fazendo isso para você ser uma mulher melhor. Deus está fazendo isso para te aperfeiçoar para a eternidade, para que você possa estar diante do Senhor, de pé, diante do Filho de Deus. Lembra da boa obra? Essa é a boa obra. Na boa obra tem dor, na boa obra tem lágrima, na boa obra tem dificuldade, na boa obra tem problema, na boa obra tem tudo isso. Porque para você chegar ao resultado, as coisas vão acontecer. Para você chegar ao resultado, situações problemáticas vão vir sobre a sua vida. Agora, o que você vai fazer? Você vai permanecer na presença de Deus. Você não vai sair da presença do Senhor. Irmãos, o pior de todos os exemplos que eu acho que existe de dor e de dificuldade é o de Jó. Jó, todo mundo já ouviu alguma coisa sobre a história de Jó, e Jó passou por um problema muito grave. Agora, eu quero mostrar para vocês a postura de Jó. Jó, capítulo 1, nós vamos ver no versículo 20 ao 22, que diz assim, ó: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, glorificar a Deus porque perdeu, só se a pessoa for escolhida de Deus. Dizer que aquela situação difícil pode contribuir para o seu bem, é só se você for um homem e uma mulher de Deus, entender que Deus está trabalhando em você, que Deus está trabalhando no seu caráter, que Deus está trabalhando no seu interior, que Deus está fazendo algo na sua vida. Às vezes, irmãos, Deus faz alguma coisa com você, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja no ônibus, seja parado no ponto de ônibus, seja dentro do seu carro, para que você possa entender algo maior, para que você possa entender algo que naquele primeiro momento você não compreendeu. Aí as pessoas ao redor vão fazer a mesma coisa que aconteceu com Jó. Aqui no capítulo 2, no versículo 8, diz assim, ó: e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus
Você não é uma mulher de Deus, por que você está doente? Por que você está passando por isso? Por que você está passando por aquilo? Já que você vai à igreja, já que você ora, tem até propaganda na televisão. Se você está numa igreja e você não está vencendo, e não está rompendo, e não está arrebentando, e não está isso, não está aquilo, saia dessa igreja e vá para uma outra igreja. Venha para cá, porque naquela igreja tal, você vai isso, você vai aquilo, que as pessoas exploram o problema como se ele fosse ruim. As pessoas exploram as dores como se elas não fossem lições de Deus para a vida. Elas acham que tudo tem que ser só vitória, tudo tem que ser só. Para ter vitória tem que ter luta. Para a pessoa chegar lá no final do campeonato e levantar a taça, ela tem que ter passado pelo campeonato todo. Então tudo na vida funciona dessa forma. E aqui Jó, ele dá uma resposta. Ele diz assim, mas ele me disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó disse: o Senhor quer me ensinar alguma coisa com isso. Ele estava com um cabo de telha na mão, raspando as suas feridas. Ele estava em cima da cinza. Ele estava no pior momento da sua vida, mas ele compreendeu que ele precisava passar por aquilo, irmãos. No final, Deus, ele deu em dobro a Jó tudo que ele tinha perdido. Mas naquele momento da dor, Jó não blasfemou. Jó não colocou a culpa em Deus. Jó não arrumou uma desculpa, porque, irmãos, as pessoas estão só esperando uma desculpazinha assim, para elas poderem dizer: Deus não é comigo, Deus não está do meu lado, Deus me abandonou. Mas na verdade, não, Deus continua contigo mesmo na dor, Deus continua contigo mesmo na luta, Deus continua contigo mesmo na dificuldade, Deus continua contigo mesmo no momento de tensão, mesmo naquele momento onde você fala: por que eu? Por que a minha família? Por que a minha casa? Por que a minha rua? Por que o meu bairro? Por que a minha cidade? Nesses momentos, Deus continua com você. Não se entristeça pelas coisas, não fique abatido porque na sua vida não está igual na vida do seu colega, porque na sua vida não está igual na vida das outras pessoas. Irmãos, se nós formos aqui tirar a digital de cada um aqui, ela vai ser diferente. Então não tem como ser igual, não dá para as coisas acontecerem da mesma forma. Mas se Deus nos colocou aqui hoje, é porque Ele quer mostrar algo poderoso para nós. Você precisa compreender que isso não vai te destruir. Filipenses 2:3 diz assim, dou graças, 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Faça com humildade. Não faça as coisas assim. Olha como que o meu terno é mais bonito que o seu. Olha como o meu sapato é mais bonito que o seu. Não é assim que Deus quer que nós façamos. Porque quando você tem um problema, outra pessoa pode olhar para você e falar: olha só o que você está passando, e também fazer a mesma coisa com você, que é o que o mundo faz, que é o que as pessoas aí fora fazem. Ficam desafiando umas às outras, ficam brigando umas com as outras, mas não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para a humildade. Então faça as coisas com humildade. Faça as coisas como você viu nesses exemplos de pessoas que passaram por coisas terríveis, mas elas passaram dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo a realizar através de mim. Talvez você está como todas essas pessoas. Talvez você está triste, talvez você está fraco, talvez você está com a sua cabeça baixa, talvez você está passando por dificuldades, e talvez você pense assim: o que eu tenho que fazer então diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Eu vou mostrar aqui para vocês em Juízes a oração que Sansão fez e a oração que nós vamos fazer hoje. Juízes no capítulo 16. Sansão também estava numa situação muito difícil. Versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová,
para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Jorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. O final da vida de Sansão foi uma vitória, porque os inimigos queriam envergonhá-lo, humilhá-lo, matá-lo, mas Deus naquele momento ouviu a oração de Sansão e deu forças para ele mais uma vez. Então, irmãos, a nossa oração, a nossa busca que nós estamos aqui no propósito é: Senhor, me dê forças para vencer, me dê sabedoria para entender, para compreender que mesmo nessa dificuldade, mesmo sem enxergar direito, mesmo sem entender direito, me dê forças para vencer esta dor, me dê forças para vencer este problema, me dê forças para vencer esta dificuldade, me dê forças para que eu me coloque diante de Ti, me dê forças, Senhor, para que eu acorde amanhã e para que eu viva mais um dia, para que eu testemunhe mais um dia. Muitas pessoas, irmãos, estão pedindo o fim do problema. Eu não sei se você vai gostar dessa notícia, mas a maioria dos problemas não vão acabar. A maioria dos problemas vão voltar. Amanhã vai ter de novo, depois da manhã, depois no outro dia, no outro dia, no outro dia. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de força para vencer as dificuldades. Então hoje eu quero desafiar você, para que você ore a Deus pedindo forças para você passar pela dificuldade. O nosso texto principal de hoje, ele nos dá a direção que nós precisamos, que a boa obra, ela já começou na sua vida. Não é uma obra ruim, irmão, mas pastor, mas está complicado aqui. Mas não é. Você precisa entender que isso é da vida, isso faz parte da vida. Agora o Senhor já começou essa boa obra, e Ele tem uma palavra para nós quando Ele diz: Ele a aperfeiçoará a cada dia. Então hoje você vai estar mais perfeito do que ontem. Amanhã, na segunda-feira, o Senhor vai aperfeiçoar mais ainda. Então, quando Sansão chegou no final da sua trajetória e que ele pediu: Senhor, esforça-me mais uma vez, o Senhor o esforçou mais uma vez. O Senhor lhe deu a sua força de volta. Hoje, meus irmãos, o propósito de Deus para nós começou. E quando nós entendemos que todas essas dificuldades estão cooperando conosco, quando, por exemplo, uma pessoa vai praticar um esporte de alto rendimento, seja corrida, seja basquete, seja vôlei, seja futebol, o que vai acontecer? Aquela pessoa, ela vai ser levada ao máximo da sua capacidade física. Ela vai fazer treino pesado, ela vai treinar pesado, eles vão, os preparadores físicos, exigir o máximo para que aquela pessoa chegue no máximo da sua preparação. Então é preciso ter um esforço muito grande para ser um atleta de alto rendimento. Assim é o reino de Deus, irmão. Para você vencer, Jesus falou que você tem que se esforçar. Agora não fica preocupado não. Essa força, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Irmão, Deus fortaleceu Ezequiel para que ele suportasse a morte da sua esposa e a sua nudez. Deus, ele fortaleceu Jó para que ele vencesse a dor física, para que ele vencesse a dor emocional da perda dos seus filhos, para que ele vencesse a dor da perda de todos os seus bens. O Senhor veio sobre ele, e o Senhor o esforçou, e o Senhor deu força para que ele vencesse. Eu poderia falar, como falei do apóstolo Paulo, que no final da sua carreira ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira,
você vai sair daqui forte para vencer o problema. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui fortalecida para procurar compreender, para procurar entender que a lógica de Deus não é a nossa, mas nós nos submetemos e dizemos: Senhor, pode acreditar, eu sei que eu não estou entendendo isso aqui não, mas eu estou contigo, Senhor, e eu sei que o Senhor está comigo, me dá força para passar por essa dificuldade. Coloque as duas mãos assim na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, venha, Senhor, de encontro a cada um